Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É um prazer e uma alegria sempre reencontrá-los às nossas quartas-feiras, quando estamos desenvolvendo um estudo a respeito do material didático tão sublime, encaminhado pela espiritualidade maior, através das mãos venerando de Francisco Cândido Xavier e do benfeitor André Luiz, nessa coleção maravilhosa chamada Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando a quinta obra dessa coleção maravilhosa, No Mundo Maior. E hoje vamos estudar o capítulo 9, um capítulo muito importante, com grandes ensinamentos, notadamente para o trabalhador da doutrina espírita, que precisa compreender a natureza do instrumento da mediunidade. Muitos trabalham e poucos estudam a respeito do assunto e, portanto, há necessidade de mergulhar nesses conselhos para sermos um medianeiro mais qualificado e ser mais útil à causa do bem. Que o grande trabalho da mediunidade é ser útil, é ser a ponte entre os dois planos. Portanto, esse capítulo traz informações muito interessantes. Como esse capítulo é um capítulo longo, vamos tentar fazer uma leitura dinâmica, porque senão não daria tempo para a gente estudar o capítulo que é longo. Então, nos diz assim André Luiz, lembrando que no capítulo 9, que era a respeito daquele jovem de Marcelo, aquele rapaz que tinha cometido graves erros no passado. Entretanto, ele tinha passado essa fase difícil e veio com uma missão importante no campo também da mediunidade, junto com a família, para trabalhar, se ajudar aqueles que prejudicou no passado. Mas toda vez que ele se defrontava com algumas entidades que prejudicou no passado, ele, em função do seu complexo de culpa, ele tinha ataques de epilepsia graves, né? Então, diz assim André Luiz, começando isso, sobremodo interessado no excessivo caso de Marcelo, que é o rapaz do capítulo passado, Calderari, que é o instrutor André Luiz nesta obra, fez questões certas questões que fortemente me preocupavam. Ou seja, ele expôs para Calderari algumas perguntas importantes que esclareceria a ele e certamente a nós de forma reflexa. Assim, olha, Calderari, reflexos condicionados. Aquela história lá dos cães de Pavlov, lembra? Que quando os cães viam se aproximar os tratadores, eles salivavam porque sabiam que receber alimentação. Aplicam-se, perguntou ele, igualmente aos fenômenos mediúnicos? Pergunta André Luiz. Não elucidavam as mistificações inconscientes dos médios, que muitas vezes perturbam os ciclos de experimentadores encarnados, ou seja, da mediunidade? A pergunta é essa. Alguns estudiosos do espiritismo, diz ele, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico. E vou explicar o que significa o fantasma anímico. Do próprio medianeiro, do médium, a qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Deixa eu explicar o que significa animismo. Animismo é aquele irmão que recebe as suas recordações do pretérito, já que nós hoje somos a somatória de muitas encarnações passadas, já vivemos muitas informações, muitas passagens, em cada uma dessas passagens somos personalidades distintas, e às vezes a pessoa é sugestionada por reflexos passados dessas encarnações passadas, essas recordações, e atribui essas informações à comunicação de outro plano, não dele, mas de um espírito comunicante, mas essas recordações são dele próprio. Isso é o animismo. E a pergunta dele, André Luiz, é se tem alguma relação com a história dos reflexos condicionados. Muito bem. Seria essa teoria do animismo, segundo ele, o caso vertente, o caso de Marcelo, por exemplo, sob a evocação de certas imagens que ele via, por exemplo, daqueles dois espíritos que ele viu no passado, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, o que ele fez no passado, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os do além, ou seja, entre os vivos de cá e os vivos de lá, já que a morte não existe? É mais ou menos a pergunta que André Luiz está fazendo. Tais intervenções, disse ele, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Ele ia pensando e perguntando a Calderari. Calderari viu as explicações todas, né? Disse ele, olha, em vários centros da cultura espírita, já que André Luiz já trabalhou estudando e aprendendo nos casos espíritas, com referência ao assunto, inquiria de mim, mesmo se o problema oferecia relação com os princípios de Pavlov, aquele dos reflexos condicionados, a experiência com os cães.
E aí Calderaro viu, com muita benevolência e tal, e ele diz, olha, essa sua pergunta merece um esclarecimento ponderado, né? Uma coisa muito singela, mas vamos aqui explicar, disse ele. Partiu de investigações, que investigações? A história do fantasma anímico. Investigações de investigadores conscienciosos, ou seja, sinceros, alguém que trabalhou e descobriu, e pensou e analisou esse episódio da questão do anímico, e nasceu o objetivo desse estudo, desse aprimoramento, foi coibir abuso da imaginação, ou seja, esclarecer, orientar, esse era o objetivo. Entretanto, vem sendo usado cruelmente, ou seja, o animismo vem sendo usado cruelmente, desalmadamente, pela maioria dos colaboradores encarnados. Quem? Aqueles que dirigem os estudos mediúnicos, que não estudam sobre o assunto e utilizam isso de forma inadequada, que faz dela, o fator anímico, dela um órgão inquisitorial, ou seja, ele toma decisões, impõe determinadas questões, toma decisões sem reflexão, sem estudo, né? Quando deveriam aproveitar esse fenômeno, explicar, orientar o médico que está iniciando, educar, explicar a diferença do que é animismo e do que é medianismo, mediunidade, explicar uma coisa e te orientar, porque o médium não se forma de um dia para a noite. Ao invés de aproveitar para educar o médium que está iniciando, não. Já de forma inquisitorial, já afirma categoricamente que aquela comunicação não provém do mundo espiritual, e sim dele próprio. E isso causa sérios problemas como elemento educativo de ação fraterna. Não é utilizado assim, está sendo utilizado de forma inadequada, até por desconhecimento dos próprios orientadores dos cursos de mediunidade. Olha que coisa interessante essa explicação dele. Só milhares de companheiros fogem, que milhares, como ele está falando, daqueles candidatos a médios para trabalhar. O médium tem um papel importantíssimo na consolação das criaturas infelizes, ou na consolação das criaturas que perdem entes amados, que recebem as cartas consoladoras, ou nas vastas modalidades do trabalho mediúnico, no campo da escrita, da psicografia e tantos outros, né? Milhares de companheiros fogem do trabalho, amedrontados, diante dessa forma inquisitorial como são tratados. Recuam ante os percalços, entre os vexames e as dificuldades criadas por isso. Da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Cérbero era um cão de 3 cabeças, lá da mitologia grega, que era devorador de tudo, era uma criatura inclemente. E ele está dizendo que, de repente, o animismo se transformou-se para o estudo mediúnico também no Cérbero, onde as pessoas taxativamente já afirmavam aos iniciantes da mediunidade, afirmando que aquela comunicação era anímica, não era comunicação do plano de um espírito desencarnado, não. E isso já atolharia muito o trabalho dos iniciantes da mediunidade. Está dizendo isso, olha. As afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, ou seja, ao invés de educar os medianciantes, não, já afirma taxativamente, estaria tirando muitas criaturas que vieram, olha a importância disso, muitas criaturas que encarnaram com essa missão, que vieram para desenvolver o trabalho. Só que o trabalho de desenvolvimento mediúnico não é uma coisa de uma hora para outra. Quer dizer, vieram com o papel de não só ajudar a eles próprios, porque nós sabemos, já explicamos anteriormente, a mediunidade é um processo, a mediunidade é uma tarefa importante. Normalmente vem com a mediunidade quem tem necessidade de trabalhar, se ajudar quem prejudicou, né? É a famosa mediunidade de prova, né? Muito bem. Então, olha, milhares fogem do trabalho, recuam ante as iniciações mediúnicas, porque o animismo, já explicou, o cérebro, né? Aí, olha, tomada em excessivo sistema, impedem a consagração dos conceitos dos candidatos ao serviço, pela graduação natural, do aprendizado, da harmonização, do aprendizado, do estudo, para entender o fenômeno, entender o que é animismo, entender o que é mediunidade, né? Do aprendizado e da aplicação. Porque não existe mágica, gente. O processo, tudo segue um processo evolutivo, né? E a mediunidade não é diferente, quer dizer isso. Então, reclamam-se deles absoluta precisão, quando isso não é possível. Você não encontra já o médium já nasce pronto, isso não existe, né? Precisam, esquecendo essas lições elementares da natureza. O que ele está falando com isso, gente? Porque a natureza não dá saltos, não é? Para se, na verdade, uma árvore se chegar a frutificar, ele passa todo um processo de cuidados, de preparar o terreno,
de adubar, de nascer, de colocar água. A natureza não dá saltos, não dá. Ninguém nasce já sabendo de tudo, não existe isso. Está dizendo isso, né? Recolhido o castelo teórico, ou seja, esses orientadores, ao invés de educar, vai para a mera teoria, sem olhar a prática. Inúmeros amigos nossos, disse ele, que se reúnem para o elevado serviço de intercâmbio, da mediunidade, com a nossa esfera, o mundo espiritual, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Já quer pegar o profissional, já quer pegar, na verdade, o médio pronto. Isso não é realidade, não é possível. Por isso, as colocações de Calderaro são interessantes, notadamente para aqueles que estão pensando em trabalhar com a mediunidade, que vem com missões de natureza, mas notadamente para os formadores dos médios, dos instrutores dos médios, que estão tolhendo o trabalho de médios que têm potencial. Mas não ia vir pronto, porque não é possível ia vir pronto. É isso que está dizendo isso, né? Disse ele. Exigem esses orientadores, esses instrutores, meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica, com a lâmpada vulgar. Você botasse um pluguezinho, ligasse, desligasse. Colocar na mesa mediúnica e recebia tudo pronto. Não funciona assim, está dizendo, não. Mas, ó, nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento, transformação, aprendizado, estudo, esforço. Né? Não tem mágica nisso, disse ele. Né? Porque a natureza não dá saltos. A mediunidade tem, pois, a sua evolução, como em tudo na vida, seu campo, sua rota. Né? Tem sua evolução gradativa, seu campo, seu tempo e sua rota. E eu me lembro aqui da história de Edivaldo Pereira Franco. Quem leu o livro, quem viu a história dele, viu o filme, viu como na verdade foi. Edivaldo começou a receber as psicografias através de Joana de Anjos, que não disse a ele inicialmente quem era ela. Só depois de um longo trabalho de aprendizado, um longo trabalho de adestramento, que ele começava a receber. Depois de todo esse processo, quando ela estava preparado, e foi um trabalho de longos anos, é que ela apresentou-se e disse quem era ela. Até então, ela dizia a ele que era um amigo espiritual e só. E ele recebeu várias. E ele disse, agora você está pronto, explicou qual era a missão, disse quem era ela, e mandou rasgar todas as psicografias que ele tinha feito antes. Por que rasgar? Porque ele fazia parte do processo de aprendizado dele. Não, mas são 9 etapas. Tudo que você tinha, bota no fogo, rasga e joga fora. Aquilo fazia parte do seu treinamento, do seu processo de aprendizado. Ora, se um médio do porte de Walter Pereira Franco, dos mais importantes do mundo hoje, foi assim, os demais não seriam diferentes. Lembremos que o próprio Chico também foi assim. Chico iniciou, Chico via espírito, Chico falava com espírito, etc. Até chegou o momento que aí Emmanuel apareceu lá no famoso açude, lá de Pedro Leopoldo. Disse que era ele, qual era a missão dele, que ele precisava de disciplina. Não existe mágica. Tudo na vida é um processo progressivo. Por que não deveria ser assim? Então, essas informações que eu deram são de suma importância para quem vai estudar a mediunidade e para quem dirige também o processo. Né? Muito bem. Não é possível laurear, entenda-se, o estudante que é premiado no final de um curso universitário, aquele mais sábio, aquele que aprendeu, aquele que se desenvolveu melhor. Não é possível laurear o estudante do curso superior, disse ele, sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, estudado muito, né? Através de anos de luta, de esforço e disciplina. Porque não existe mágica, né? Ninguém aprende sem passar pelo esforço, pela luta, porque é isso, né? Daí, André, disse ele, é legítima a preocupação da artesã animista, ou seja, ela é importante, né? Que pretende fechar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, que é o instrumento mediúnico. E a gente sabe que não funciona assim, gente. Não funciona assim. Para que o trabalho mediúnico aconteça, e nós já vimos isso em obras pretéritas, estudadas aqui por nós, André Luiz, é todo um trabalho feito. Nós vimos que o trabalho, a própria formação do médium, ela é imensamente difícil. O médico tem que ter disciplina alimentar, disciplina psicológica, não pode no dia usar álcool, já vimos isso, não pode se alimentar demais, não pode comer carne, uma série de questões outras, para que o aparelho mediúnico estar em condições de as comunicações acontecer. A gente estudou isso lá atrás, lá em André Luiz. Por outro lado, nós vimos também que o trabalho não é simples, o camarada senta e recebe a mensagem, não. Há um trabalho de duas esferas. Há uma equipe de instrutores na sala mediúnica, há dos instrutores, dos médicos, ficam aguardando, né, do doutrinador, que vai conversar com o espírito, mas o trabalho que é desenvolvido do outro lado é muito mais intenso, muito mais metódico. É lá onde, na verdade, a equipe mediúnica, do lado de lá de desencarnados, é que faz a triagem que vai se comunicar. É lá onde é feita, ver quem é o médium que está em condições de receber. É todo um trabalho, não é só sentar e receber como muitas pessoas imaginam. Não, não é assim.
Há necessidade de verificar quem está em condições ou não de receber, quem o espírito tem condições também de se comunicar ou não, é dito ele o que tem que falar ou não. Então, não é coisa singela, ele está explicando, né? Precisamos, disse ele, de apelos do mais altos. Que apelo mais altos? Esse que o próprio Calderaro está fazendo no André Luiz. De orientações, de informações, para despertar quem vai trabalhar na mediunidade e quem também vai orientar. Precisa de orientações para que a gente eduque, para que a mediunidade utilize com a instrumentalidade para que ela foi criada, ou seja, de toda uma utilidade que ela precisa. Milhares e milhares e milhares de criaturas precisam das comunicações mediúnicas, quer seja na Consolação, quer seja nos livros edificantes, e por aí vai. Quantas entidades diferentes que precisam incorporar para receber as energias anímicas, para que eles possam receber as informações e as orientações, ser doutrinados. E muitos desses espíritos que vêm, muitos desses trabalhadores que vêm com essa missão, estão deixando de ser trabalhados, estão saindo das casas espíritas, porque são tratados de forma inquisitorial. Não está sendo dado as explicações, as orientações, e estão saindo precocemente, com medo, inclusive, porque ele recebe as comunicações espirituais e o orientador diz que aquilo é anímico, só confundindo a cabeça deles, criando dúvidas. É isso que está dizendo. Então, ele diz, olha, precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, cooperadores iniciantes, que precisam aprender, tanto instrutores quanto trabalhadores vindouros, proporcionando mais vastos recursos de conhecimento na estrada que eles precisam para no estrada que eles trilhar. Porque é um processo, ninguém aprende a andar, ninguém nasce andando, não precisa aprender todo o processo de engatear até andar. É isso que quer dizer isso, né? A fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Ou seja, a criatura, o médium, precisa estar preparado para ter a sintonia com as entidades mais elevadas para receber a comunicação, está dizendo isso, né? Fez pequeno intervalo e tal, começou. Mas uma sugestão, a história do reflexo condicionado. O reflexo condicionado, disse Calderaro, enquadra-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre investigar, disse ele, o domínio das mais graves apreciações, isso não é uma coisa tão singela. Olha, os animais de Pavlov, aqueles cachorros, que quando percebiam a chegada do tratador já começavam a salivar, porque fazia associação com a hora de receber a alimentação. Isso é o condicionamento reflexo condicionado, né? Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, ou seja, de raciocínio, né? De memorização dos fatos por apreciações mentais espontâneas, ou seja, associavam uma coisa a outra. E os passos, naquela hora, imaginavam com comida, né? Isso quer dizer que mobilizava matéria sutil, ou seja, o raciocínio, o pensamento deles, né? Independente do corpo denso. Do corpo, na verdade, fazia uma associação, quando ia os passos, e começava a salivar. O corpo pensava a sentir já o sabor da comida, mais ou menos assim, né? Que jogava com as forças mentais, esse aparelhamento de impulsos primitivos, dos animais, dos cachorros, né? Se as consciências fragmentadas do experimento lá de Pavlov eram capazes de usar essa energia da mente e também do corpo, né? Que quer dizer isso, né? Provocando a repetição de determinados fenômenos no corpo celular, no corpo de carne, o cachorro fazia associação. Que prodígio, não diz Calderaro, não realizará a mente humana de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, ou seja, o fato de ouvir o passo chegar e determinada coisa, não só isso não, mas a emissão de uma mente em sintonia com a dele, de uma mente do desencarnado com o encarnado. O que é que não poderá acontecer? Muito mais, mas muito mais do que isso. As possibilidades são mútuas. Estou falando de um ser, de um animal irracional com um homem, que tem todas as possibilidades, até porque dizia Kardec que todos nós somos médiuns, todos nós recebemos intuições, orientações, informações, comunicações de dois planos. Então, o que é que não poderia fazer uma mente apta a recepcionar essas informações, né? Dentro de tais princípios, é imperioso, disse ele, que o intermediário, ou seja, que o médium cresça em valor próprio, ou seja, instrui-se, eleve-se, faça a sua reforma íntima, transforme-se, porque gradativamente ele vai sendo preparado para. Quanto mais ele se eleva, compreende, estuda, entende o fenômeno, fazer a distinção, inclusive, do que é mediunidade e do que é o animismo, ele não vai poder fazer a diferenciação, mas só com o tempo. E também está transformado num instrumental mais
confiável, guardar mais sintonia para poder a espiritualidade superior utilizá-lo, né? Ocorrências extraordinárias e eles desconhecidos ocupam a vida em todos os recantos. Todo canto tem episódios múltiplos, né? Mas a elevação, o que quer dizer com isso? A elevação, gente, condiciona a fervorosa procura. Ou seja, quanto mais nos esclarecemos, quanto mais nos elevamos, mais nós nos reformando intimamente, as conexões vão se abrindo. A gente vai se abrindo as sintonias com entidades mais elevadas e as capacidades nossas de assimilação e de compreensão vão se dilargando, vão aumentando, não é? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cria sintonia com mais alto, nós vamos aprimorando nossa antena receptiva, é isso que está colocando, né? Só, ninguém receberá as bênçãos da colheita. Eu acho isso sensacional. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. É possível colher sem plantar? Não é, não é? Então, ninguém colherá sem plantio. E essa sementeira, até preparar a terra, colocar a semente no solo, adubar e etc., até frutificar é um processo. E o médio não é diferente disso. Não tem como. Não é possível colheita sem plantio, quer dizer isso. Lamentavelmente, disse ele. Porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecerem. Que amigo que está falando, gente? Dos candidatos a médio, mas muito mais ele está falando dos instrutores, das imposições de trabalho e de cooperação. Não é possível o processo de renovação sem todo esse processo de preparação. Deve se preparar o nosso instrumental para recepcionar, se não passar por essa fase, não é? Não existe, ninguém aprende a levantar sem cair, faz parte do processo, é uma luta interna de cada um de nós. Está explicando isso, né? Muito bem. Os instrumentos mediúnicos, disse ele, os médios, é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice. Que tipo que ele está falando? A mente, que é a mente de onde promana todos os sentimentos, as informações, o espírito fala através da mente, no perispírito, que é onde reside a mente, e no fisiológico, o corpo físico, que nada mais é do que a roupagem do perispírito. Ou seja, há uma necessidade de todo um processo de preparação desse instrumental. Nós já vimos lá atrás, o processo é trabalhado mentalmente, fisicamente, disciplina, mental, tudo, para estarmos receptivos às comunicações espirituais, notadamente das unidades mais elevadas, há todo um trabalho de preparação. Não há milagre nesse processo, está dizendo isso, né? Não há. Né? Mas quer se exigir nas casas espíritas como é que chega pronto. Como fosse uma luzinha que você liga o plug, liga ou desliga, e recebe as coisas perfeitas. Não é assim. Por isso que ele está mandando essas informações para que nós, todos espíritas que trabalham no campo de instrução, abram os olhos, que a gente está descartando muita gente boa com missão importante, exigindo perfeição que não existe. Não existe isso. Está dizendo isso, né? Muito bem. Compreende a dificuldade? Perguntou o André Luiz. E aí ele disse, olha... André ficou tão fascinado com as explicações, e ficou só observando, não fez pergunta nenhuma. Aí continuou ele, Calderaro. Você percebeu? Percebeu, sim, André Calderaro entendeu as perguntas, etc., continuou dizendo ele. Símbolo, vamos buscando um símbolo mais singelo, uma exemplificação. Figuremos o médio como se fosse uma ponte. A ponte, quanto, gente? A ponte entre os dois planos, né? Uma ponte a ligar as duas esferas, a esfera do corpo físico, a esfera da materialidade e a espiritualidade, né? Essa ponte, o médium é uma ponte, né? Entre as quais as duas esferas se estabeleceu a aparente solução de continuidade, ou seja, para você barrar, você passar dessa fronteira vibratória, há que ter uma preparação, né? Em virtude da diferenciação da matéria física da matéria espiritual, do campo vibratório. Ninguém rompe esse campo vibratório sem a senha, para se conseguir a senha, para se conseguir a intermediação, há que ter uma preparação, está explicando isso, né? Muito bem. Para ser instrumento exato, ou seja, confiável, preparado, ele é imprescindível, gente, haver aprendido a ceder. Ceder o quê? Ceder o seu aparelho mediúnico em condições da manifestação espiritual. Nós já vimos lá atrás que quando acontece a manifestação espiritual, o espírito se afasta um pouco e oferece o seu corpo físico para ser utilizado pelo espírito comunicante. Mas ele não perde o controle desse processo. Nós já vimos lá atrás. Não perde o controle, não.
ele faz todo um processo de filtragem. Ele não perde o controle, porque, afinal de contas, o corpo é dele. É dele, ele tem o controle. Mas, para isso, o médico tem que se educar para tal. Você está falando, aprender a ceder o aparelho orgânico dele para o espírito se comunicar. Mas isso é um processo. É um processo de renúncia, de sofrimento, o médium sofre. Não é uma coisa singela, não. É uma luta muito grande, de renúncia muito grande. Então, ceder em todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama a devoção e a felicidade do próximo. Ou seja, ele é um instrumento que vai se utilizar para consolar, para orientar, para passar a próxima informações. Ele é o instrumental, não é? É preciso ele aprender a ceder, é preciso ele ter a maturidade, a compreensão e a renúncia para servir desse instrumento. Se ele não tiver, não vai adiantar. Ele não vai ser um instrumento confiável, né? Da felicidade do próximo. É levada a compreensão, essa compreensão do bem coletivo, porque ele é um instrumento de Deus, utilizando para prestar um serviço relevantíssimo de conselho, de aconselhamento, de orientação e de página edificante para a coletividade, para o próximo, né? Avançado espírito de concurso fraterno e de serenidade, serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Quem está falando de superioridade? É ter a grandeza da alma para compreender a dor de quem vem se comunicar, um espírito sofredor, por exemplo. Ele tem que ter a grandeza para compreender o sofrimento daquela criatura e não repreendê-lo só. Não é isso. Mas ele tem que ter o controle do processo. Ou seja, se não fosse esse controle do médium, equilibrado, estudado e preparado, as entidades viessem iriam quebrar tudo, ia confusão, usar a linguagem inadequada. Para isso, o médium tem que estudar, compreender, para poder ele ceder, entender que ele é um instrumento de Deus na educação dos filhos de Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso, as orientações são muito importantes que o Calderari está dando para todos nós, né? Mas, olha, para conseguir a edificação desta natureza, ou seja, para atingir esse patamar de utilidade no serviço, né? Diz ele, né? Faz mistério o refúgio. Que refúgio? A guarda. Aonde? Na morada dos princípios superiores. Onde é que fica isso, gente? Está lembrado? Naquele castelo de 3 andares que Calderari falou, que embaixo é o purão, no meio é o consciente, em cima é o superconsciente, onde há a conexão com o sublime, onde buscamos oferir luzes para fortalecer. Pronto, essa morada tem que ser nesse 3º andar. Há necessidade de a gente de refugiar lá, buscar ajuda do divino, do sublime, né? A mente do servidor, do médium, a de fixar-se na mais alta, na zona mais alta, do 3º andar, lembra? É aquela mesmo, onde aprenderá o valor das concessões, das concepções sublimes, compreenderá o papel, a grandeza do ser útil, etc., renovando-se e elevando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. Que padrão? De ter um instrumento confiável para, na verdade, ter sintonia com as entidades mais elevadas e receber essas informações. Porque se não há sintonia, não há comunicação com as entidades mais elevadas. Essa é a grande questão. Muito bem. O homem, disse Calderari, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. O que é que ele diz isso? Nós teremos que ser os instrutores das entidades mais infelizes? Sim. Ora, como é que eu não posso dar o que não tem? Eu preciso estar num padrão de moralidade e de compreensão para poder ser útil. Ser o instrutor daquela entidade feliz que chega, ou ser o instrumento pela qual vai se comunicar com o doutrinador, por exemplo. Mas se eu não posso dar o que não tem, é isso que ele está nos dizendo, né? A vanguarda, ou seja, o processo evolutivo que está mais na frente, requer uma certa solidão. Sim, é muito fácil a gente chega a determinadas questões que não tem mais determinados procedimentos, por exemplo, você é censurado. A gente vai ver isso mais na frente, né? Então, você fica meio isolado. Se você destoa no padrão vibratório da massa, você está um pouquinho mais de compreensão, você é até discriminado. Um certo bullying, né? Chega no local, você não bebe, você não fuma, tudo uma coisa. Que senhora quer ser santo? Mais ou menos assim, né? Muito bem. Está dizendo, uma certa solidão. E também incompreensão. As pessoas não entendem que você já passou daquela fase, incompreensão. E, por vezes, dolorosas essas incompreensões. Até atribuído a gente, a gente que eu estou falando, as pessoas que atingem esse patamar, não é? Comportamentos como se fosse alguma coisa snob, e não é, ao contrário, você já atingiu um patamar, está explicando uma certa compreensão. Todavia, disse ele, essa condição, diz ele, repreende o artigo da lei. Que é a lei que ele está falando? A lei divina, né? Que nos estatui adquirir para depois dar. Ninguém pode, gente, mostrar um caminho se você não passou por ele.
Ninguém pode esclarecer ou dar informações se você não tem ainda. Está explicando isso, né? Muito bem. Fenômeno, disse ele. Fenômenos, não lhe importa a natureza do fenômeno mediúnico. É forçoso reconhecer que assediu a criatura em toda parte. Ele traz um grau de desconforto para o medianeiro. Nós sabemos disso, né? A ciência, ou seja, a compreensão legítima do medianeiro é uma conquista gradual, um processo gradativo. Das forças e operações da natureza que se mantêm ocultas na nossa acanhada compreensão. Ou seja, ele está dizendo que essas informações já há uma certa predisposição. Nós já temos em germe e gradativamente vamos despertando, vamos crescendo. Está explicando isso. E como somos filhos, disse ele, de um Deus revelador, sei o que significa isso. Deus vai nos concedendo as informações conforme a capacidade que temos de recepcionar. Essa foi a estratégia de Jesus. Ele não ia falar conceitos elevados, não tem capacidade de compreensão, dizer que a luz em excesso ela ofusca e não esclarece, mais ou menos isso. Deus vai nos mostrando, nos revelando gradativamente. Conforme você vai se esforçando e vai atingindo um patamar de renovação, as informações vão chegando. O próprio processo da doutrina espírita é de revelação gradativa. Não adianta ter conceitos de mundos felizes que a gente não tem capacidade de entender o nosso. Essa é a história. Então, olha, e como somos filhos de um Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, que vão se abrindo, vão se abrindo. A gente vai atingindo patamar de compreensão, vão se abrindo outro, vão se abrindo as janelas perceptivas. Essa é a verdade. Cujas portas de quê? Desses campos se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, estudo, a vontade de investigar, de estudar, de aprender, a maneira que agradecemos nosso instinto meritório. Na hora que conseguimos atingir determinados patamares, ninguém chega a um patamar, um degrau acima, se não chegar ao anterior. É isso que eu estava dizendo, é um processo. Por isso, André, consideremos que a mediunidade mais estável, ou seja, mais equilibrada e mais bela, começa entre os homens do império da intuição pura, ou seja, da sintonia, quero dizer isso. Né? Aí ele traz 2 exemplos extraordinários para poder explicar isso. Trazendo de Moisés e de Jesus, disse ele, olha, Moisés desempenhou sua tarefa. Ele é um extraordinário médium, não recebeu os 10 mandamentos. Talvez a primeira mediunidade, psicografia, que a humanidade tomou conhecimento, traçada na pedra. Muito bem. Deu sua tarefa, compelido por expressões fenomênicas que o cercavam. Recebeu, com emoção imensa, os princípios do decálogo, dos 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, né? Defrontando com figuras de vozes materializadas do plano espiritual. Ele se envolveu naqueles fenômenos todos e criou-se as possibilidades de receber os 10 mandamentos. Né? Isso não significa que ele tinha uma elevação extraordinária, o homem, certamente, um espírito com uma certa elevação, mas ele, olha, ele cercado naquela circunstância, recebeu os 10 mandamentos. Entretanto, disse ele, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, tal, os 10 mandamentos, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Lembra que no próprio lá nos livros, nos apontamentos de Moisés, nos 600 e tantos mandamentos que Moisés tinha nos seus ensinamentos, ao mesmo tempo que tinha os 10 mandamentos de Jesus, de Deus, não matarás, também tinha lá a lapidação, que eram mandamentos em consonância com os costumes da época. A mulher que, por exemplo, traísse o seu marido era lapidada em praça pública, era assassinada. Ou seja, era uma contradição imensa. Não matarás, como assim? E lá está no decálogo, está nos mandamentos de Moisés, lá na lei mosaica, a lapidação, sua doutrina. Venerável era importante para a época, sem dúvida nenhuma, que foi a primeira comunicação de Deus aos homens, é verdade. Mas não parece muito inclinado a inquebrantável respeito à vida, que ele está dizendo. Baseia-se no exclusivismo e no temor. Ou seja, ele apresentava aquele povo ignorante e sofrimento e sofredor um Deus vingativo, incompatível com os 10 mandamentos, por exemplo. Mas era o estágio que ele se encontrava. Né? Isso é que é importante. Com Jesus, a situação foi completamente diferente. Com Jesus, disse ele, o aspecto da mediunidade é diferente. Jesus era o grande médium de Deus, recebia a orientação direta do Criador. Havia uma conexão direta, porque ele atingiu essa mediunidade natural, a sintonia com o Criador. Né? Mantenha-se o mestre, Jesus, em permanente contato com o Pai.
Todos nós vemos as passagens de Jesus, que todo dia, à noite, ele se recolhia para orar. Era uma espécie de prestação de conta dele com o Pai, com Deus, né? Uma conexão direta, né? Muito bem. Através da própria consciência, do próprio coração, transmite aos homens a revelação divina direto da fonte de onde promana tudo, né? Ele está dizendo isso. Vivendo isso em si mesmo, ou seja, vivendo essas informações. Jesus não só apresentou um cabedal de moralidade, material didático mais sublime, ele vivenciava isso. Vivenciava. Então, Moisés falava, não matarás, por exemplo, mas a lei dele condenava a morte pessoas. Oxe, não é contradição isso? Ele está dizendo isso. Então, já Jesus, não. Jesus, tudo que apresentou na sua boa nova, ele vivenciava, ele ia à frente, ele exemplificava. Essa é a grande questão, a diferença é essa. Então, reclamava justiça dos outros. Não, Jesus, não era essa a ideia. Nem pedia compreensão imediata. Ele simplesmente amava e servia. O papel dele, ele entendia que era despertar as almas daquelas criaturas em nome de Deus e gradativamente plantando a semente da sua boa nova, renovando gradativamente, né? Essa era a grande distinção de Moisés e Jesus, por exemplo, né? De onde promanava e a própria ligação que tinha diretamente com o Pai. Está explicando isso, né? Muito bem. Em razão disto, a boa nova, o Evangelho, é mensagem de confiança e amor universal, linear. Não tem contradição. Ele é tudo beleza, é tudo boniteza, é tudo amor, caridade, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão. Ao contrário da lei mosaica, que falava no matarás, mas tinha lá a lapidação. É isso que está explicando isso, né? Muito bem. Muito bem. Vemos, pois, dizer dois tipos de medianeiros do próprio céu. Claro, todos os dois são medianeiros. Entretanto, a conexão de Moisés era uma e a Jesus era outra completamente diferente, né? O colaborador, sim, o céu eminentemente diverso, mostrando qual o padrão desejável. O medianismo, ou seja, o mediunismo, o médium comum de ser ele, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, ou seja, no estágio que ele se encontra. Não adianta exigir dele além de sua capacidade. Não é possível. Não é possível. O processo de preparação do médium ele é gradativo. Está explicando isso, né? Muito bem. Sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante das investigações terrestres. Sim, ele, na verdade, sofre as injunções do plano terrestre, o estágio que ele se encontra, as sintonias que ele já tem, né? Mas a custa do trabalho, sim, terrestre. E após adaptar-se, aí após aprender-se aos imperativos mais nobres da renúncia, do amor, do desejo de servir ao próximo, depois de preparar-se, estudar, de criar sintonia com as entidades mais elevadas, né? Pessoal, edificará. Não de improviso, não existe improviso, é um processo de lapidação do espírito, né? Mas a custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço. Lembra que Jesus falava que o reino de Deus é criado no coração de cada um de nós, esse templo interior? Esse templo vai sendo trabalhado gradativamente, né? No qual, nesse templo, reconhecerá a superioridade dos planos divinos acima dos caprichos humanos. Ele vai abrindo mão das suas questões pessoais, ele vai abrindo mão do seu orgulho, etc., para colocar a sua vida a serviço de Deus. Ele entende que ele é um mero medianeiro. Ele mesmo é executor da vontade de Deus. Essa que é a grande diferença. Ele vai gradativamente assimilando isso com sua reforma íntima, com o trabalho, etc. Ele vai entendendo que o trabalho, a missão dele é muito maior do que o interesse próprio pessoal dele. Essa que é a grande diferença, né? Muito bem. Mas, atingida essa realização, esse patamar de escalderário, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados. Ou seja, quando ele tiver com o instrumental mediúnico adequado, ele vai se preparando, ele vai estar em condições de ter conexão com as entidades mais elevadas, mas também ser o instrumento para trabalhar com as entidades menos felizes, né? Oferecendo-lhes como a ponte benfeitora. Para ser essa ponte entre os dois planos, ele vai estar sendo capacitado para... Ele terá a senha de acesso onde as entidades podem utilizá-lo, o seu instrumental, para o trabalho do bem. A oportunidade em que de se encontrarem uns com os outros. Quem está falando qual? Dos dois lados da vida, os encarnados, os vivos de cá com os vivos de lá, né? Na posição evolutiva, em que permanece. Permanece, mas sintonizando com as entidades mais elevadas e sendo instrumental para o trabalho, através de entendimentos construtivos. Sim, isso é um processo do tempo, do trabalho, do dia a dia, do estudo, da renúncia, né? Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, ou seja, se utilizadas de forma esporádica, uma vez ou outra, não, que aparecem e desaparecem entre
candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e disciplina. Não, não é. Esse é um processo. Você está dizendo que só se atingir esse patamar no decurso do tempo, com a disciplina e com o trabalho. Verdadeiros balões de ensaio. Poderá que aconteça que uma comunicação chegar e sumir, porque o médium não está preparado para. Ele pode ser um instrumento, sim. Se não existe um mais preparado para ser utilizado para uma mensagem que vai ser útil, mas ele não está preparado ainda para um trabalho continuado. Explica isso, né? Para os voos do porvir, né? Balão de ensaio para os voos do porvir, ou seja, para ele entender que é portador da mediunidade, mas precisa ser trabalhado para. No futuro ele será esse instrumental? Será. Terá que trabalhar, se renovar. Muito bem. Referimos-nos à mediunidade aceita, disse ele, pelo cooperador e mobilizável. Aceita por ele, ou seja, eu sei que eu tenho mediunidade, mas preciso me trabalhar. Eu preciso aceitar que tenho mediunidade e trabalhar, se melhorar, se estudar, preparar, se renovar. Por isso que ele está falando, aceita pelo colaborador, imobilizável essa mediunidade, o instrumento, em qualquer situação, para o bem geral. Ou seja, que tem um filtro, que ele, na verdade, com o instrumental pronto, ele será a ponte, mas é um esforço, ele tem que aceitar essa tarefa. A pessoa que tem mediunidade não se trabalha, tem medo, etc., foge, etc., não vai atingir esse patamar. Muito bem. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito. E este é o característico da instrumentalidade espiritual das esferas superiores. Ou seja, ele é um intérprete, e só atinge esse patamar avançando-se, evoluindo-se. Logicamente, se ele é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Porque o processo evolutivo ele é gradativo, é uma gradação. A própria natureza funciona assim. Ele falou assim, da árvore. O médium não é diferente. Ele tem que aceitar a tarefa e lutar para melhorar-se, para que tenha um instrumental confiável para o trabalho da espiritualidade maior. A explicação é essa. Como revelar-se nos olhos? Sim, André Luiz ficou emocionado com todas aquelas explicações recebidas e tal. Então, Caldeirão explicou. Monte ficou a reflexão e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda, diz Caldeirão, ao Cristo. Cristo o que é, gente? Ele é um modelo e guia da humanidade. É um modelo, Cristo é um modelo. Né? Importa-nos reconhecer que o mestre viveu insulado, isolado, né? No monte divino da consciência. Qual? Naquele terceiro andar, na conexão com o Pai. Ele veio insulado, ele veio isolado ali. Isolado lá, na faixa mais elevada dos 3 andares, abrindo caminhos aos vales humanos, ou seja, ele abria as possibilidades para servir, abria seu coração e tinha contato com os malfeitores, com prostitutas, coletores de impostos, com ladrões, porque ele ia plantar semente, mas a conexão era com Deus. Ele vinha de lá, descia para servir, mas a conexão era lá. O sentimento do seu coração estava lá na altura, na mais altura, né? Muito bem. Plantando a semente da Boa Nova. Claro está que nenhum de nós, diz Calderário, nos obriga a pretensão de copiar Jesus, não. Nós estamos num patamar muito distante dele, está dizendo isso. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Porque Jesus é o guia. Devemos inspirar nele, olhar ele como um modelo e guia da humanidade e buscar nas suas perfeições para nos estimular ao aprendizado, para nos estimular ao crescimento. Devemos beber nessa fonte fecunda que é Jesus de Nazaré, o diretor dessa grande escola chamada Terra, onde existe um material didático mais sublime, que foi portador Jesus. Está explicando isso. Né? Muito bem. Aí só, olha, milhões de Calderário, de seres humanos. E aqui ele faz uma gradação. Encarnados e desencarnados, de mente fixa, na região menos elevada dos impulsos inferiores. O porão, lembra, gente, que eu falava sempre, andar de baixo? Absorvido pelas paixões instintivas, pelo instinto, pela animalidade, pelos remanescentes do pretérito, envelhecido, ou seja, lembra que nós falamos que o porão ele reflete muito e ele interfere muito na vida atual nossa? Sim. O homem velho dorme lá no nosso porão. A grande luta nossa é para sufocar, transformar esse homem velho e alimentar um homem novo. Esse Deus interior que todos nós temos. Esse é o processo. Mas quando nós continuamos fixados lá nos nossos vícios, nossos instintos, né? Presos nos reflexos condicionados, as sugestões, né? No mal que fizemos. Quando vemos, lembramos daquelas sugestões, quando não cometendo os mesmos erros. Das comoções perturbadoras, disse ele. E que inermes, ou seja, inertes, se entregam
se entregaram àqueles vícios, não conseguem sair do canto, não conseguem andar. Outros, disse ele, tantos mantêm-se, Jorge Zaccar, fora dela, encarnados encarnados, na atividade desordenada, hora vai um pouquinho, hora desce de novo, em manifestações afetivas, sem rumo, não há conexão, não há um norte, não há um objetivo, fica lá marcando passo, né? No apego desvairado à forma que teve quando encarnado, aos bens materiais que passou, ou a situação que não mais se justifica, ligada à matéria, gente que desencarna e fica aqui, junta as coisas, dá uma importância aos bens, ligada à materialidade, que não consegue ligar daquilo, que ficam intrigados quando um filho ou uma esposa, não sei mais o quem, vende um bem que era dele, como se fosse ainda dono daquilo, fica lá ligado à materialidade, numa infelicidade terrível, né? Outro, disse ele, ainda, para na posição beata do misticismo religioso exclusivo, que vai lá, ora, vai, acontece, fala, acha bonito, mas sem realizações edificantes. Isso é fé sem obras. Você tem a compreensão, mas nada faz para levar. Isso não dá nenhuma utilidade à fé. E o campo, para ser lavrado, precisa de esforço, precisa de botar a enxada na terra e trabalhar. Senão, não vai ter colheita, é isso que quer dizer isso. Fé sem obras, diz que é terrível a fé sem obras. Tem a fé, mas não bota ela em movimento, não adianta. O que é a caridade, senão o amor em movimento, a fé em movimento? Né? Muito bem. Pessoais é do setor da experiência. Não se preocupam em colocar aquilo em prática, no mérito. E que os integre ao quadro da legítima evolução. Não, elevação. Então, você tem aquela compreensão, vai, reza e volta, e não faz nada. Não coloca aquela fé em prática, não coloca aquela compreensão em prática, você está marcando passo, não sai do canto, não é? E quando chega ao mundo espiritual, essas criaturas sofrem, que acham que vão para o céu direto, que acham que vão lugares iluminados. Não, não tem mérito, não tem mérito. Não colocou em prática o que aprenderam, que viram, né? Subtraindo o corpo, essas criaturas de si, do corpo físico, a situação prossegue, quase sempre inalterada, para o organismo perispirítico. Perispírito, gente, é a morada do espírito. O corpo de carne é apenas e tão somente a vestimenta desse perispírito. Só o perispírito continua o mesmo, quando ele está encarnado, fruto do trabalho paciente de longa evolução. Se ele não avançou, continua do mesmo jeito que estava. As pessoas imaginam que quando desencarnam vão virar anjo. Não existe isso, gente. Nós somos a mesma criatura, encarnado e desencarnado. Com única diferença. Quando você está aqui encarnado, você pode parecer cordeiro, quando na verdade é lobo, você pode disfarçar. Lá não, você é como é, não tem essa história. É a mesma criatura, bom ou mal, transparecerá luz ou sombra, porque o estágio aparecerá de forma clara. Está explicando isso, né? Muito bem. Esse organismo constituído, o perispírito, morada do espírito, embora de elementos mais plásticos, amoldáveis, significa esse plástico isso, e sutis, ainda é difícil o material de retenção da consciência. Lembra da história dos escaninhos da alma? Lembra da história do porão? Está lá, guardado tudinho, tudo que fez e o que não fez, está lá guardadinho, nada foge. Nada, absolutamente nada foge. Está tudo guardadinho lá. Está no perispírito, guardado lá nos escaninhos, no porão. Né? Muita gente, disse ele, do plano da crosta, encarnado. Conjectura um céu, nos revista de túnica angelical, acha que é uma beleza. Morreu, está santo. Logo, que baixou o corpo sepulcro. Isso, porém, é um grave erro no terreno da expectativa. Ninguém vira anjo, nós já vimos isso de criaturas que pensaram assim, só pelo fato de ter sido padre, pastor, espírito, chega ao outro lado, acha que está uma beleza que terá deito aos céus, quando, na verdade, não trabalharam para. Não há colheita, se não há plantio. Essa é a grande questão. Naturalmente, se não estamos se referindo aqui, nessas considerações, ao espírito de estofa de um Francisco de Assis, um espírito de alta envergadura espiritual. Não, não. Nem de criaturas extremamente perversas, não. E de dois extremos do processo, né? Uns e outros não cabíveis em nosso quadro. Não, os extremos. Não está falando dos extremos, não, segundo ele, né? Ele está falando o seguinte: o zênite, ou seja, o apogeu, o ápice do processo evolutivo, e o nadir, que é o contrário, os dois extremos, e lá embaixo, que não consegue evoluir, e o nadir é da evolução. Não está falando de dois extremos, não. Terrestres não entram em nossas cogitações. Ele está falando de pessoas vulgares, quase nós mesmos. Olha, se Caldeira quase nós mesmos sendo vulgar, imagine com a humildade que ele é pessoal. Está falando de criaturas medianas que ainda estão aí despertando devagarinho, né? Que nos vamos em jornada progressiva. Estão despertando devagar, na luta, nas quedas, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ele está falando nem do anjo, nem da criatura infeliz lá, completamente. Não. Está falando dessa turma que está na luta, mais ou menos normal, para concluir que
tal o estado mental que nos alimentamos, mais elevado ou menos elevado, tais as inteligências, desencarnadas ou encarnadas, que atraímos. Porque tudo é sintonia, minha gente. Tudo é sintonia. É como rádio, né? A faixa está mais elevada se, na verdade, o meu sentimento e meu coração está mais elevado. Sintonizo com pensamentos e atos e ações com aquelas criaturas. Se eu baixo a minha faixa vibracional, vou estar em sintonia com as entidades que pensam, sentem, projetam e planejam daquele jeito. Tudo no mundo é sintonia. Eu vou sintonizar com o mais alto ou mais alto, mais baixo ou mais alto, conforme o estado da alma, né? É isso? E das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. Ou seja, nós somos instrumentos das entidades mais elevadas ou menos felizes, nós temos contato, todos nós somos médios, dizia Kardec. Todos nós somos médios. E recebemos intuições do mais alto ou do mais baixo, é nossa faixa vibracional. Se elevamos-nos mais, receberemos as comunicações de lá. Ou se baixamos também. Muito bem. E a realidade, disse ele, meu amigo, é que todos nós, disse Calderaro, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros, iluminados, aptos a nos colocarmos em comunicação com as fontes do suprimento superior. O que quer dizer com isso, gente? Todas as entidades espirituais, por mais elevadas que o sejam, tem alguém mais elevado que o orienta. Então, nós precisamos de nossos orientadores. Por isso, fala a doutrina católica do anjo da guarda, e nós falamos dos amigos espirituais, são essas criaturas que nos tutelam. São essas criaturas que tentam despertar em nossos corações o desejo da ascensão, do melhor, do divino. É Deus assistindo o homem pelo homem. Essa é a grande questão. Nós temos a necessidade de ter conexão com os seres superiores, né? De elevação. Necessitamos de ser do auxílio mais alto. Sim, precisamos, né? Requeremos o concurso dos benfeitores, que denominamos, que demora acima de nossas paisagens, porque a felicidade todos nós desejamos, todos nós necessitamos, mas para trilhar isso precisamos da orientação, da proteção, da educação, do despertar dessas criaturas. Para isso, disse ele, para acontecer algo, essa elevação, a renovação, a transformação, há que organizar recursos e receptividade. Ora, se eu, na verdade, só penso, ajo, planejo coisas infelizes, como é que eu vou ter conexão com as entidades mais elevadas? Não. O meu amigo da guarda, onde é que está? Ele está nos amando, está desejando, mas a gente não tem conexão com ele. Só pensamos em coisa ruim, negativa, vamos ter contato com quem? Com as entidades infelizes. Deus encaminha os emissários, nossos anjos da guarda, nosso amigo espiritual. Mas não temos conexão com ele, temos conexão com as entidades inferiores. Mas se o contrário é verdadeiro, se pensamos, planejamos e agimos no campo do bem, aí sim, teremos a conexão com eles e seguiremos nosso caminho na busca da autoiluminação. Explicando isso, né? Nós somos mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores, que demoram acima de nossa passagem. Para isso, para que haja conexão, para que organizasse a receptividade, né? Nossa mente sofre a sede de luz. O que significa sofre a sede de luz, gente? O que significa isso? Todos nós desejamos a felicidade, alguém tem dúvida disso? Não queremos ser felizes? Mas às vezes não sabemos por onde buscar. Confundimos a felicidade com a alegria, e às vezes um ato que nos comete com alegria de pronto é uma coisa errada, que não é isso, não é felicidade. Nós confundimos as coisas. Porque dizia Jesus que nem só de pão vive o homem. Jesus não dizia isso? O que significa isso? Porque, segundo ele, o pão material só alimenta o corpo de carne, que é só uma vestimenta de carne do espírito que vai perecer. Mas nosso espírito precisa do pão espiritual. Precisa das ações no campo do bem, porque é isso que vai nutrir nossos espíritos. Segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 18, onde diz que, onde fala que amor é o alimento das almas, está explicado isso. Dona Laura explica isso, que o carro precisa do combustível, o homem precisa do pão material para nutrir o corpo de carne, mas que o espírito precisa de amor, né? É isso que ele diz, que o pão é o alimento das almas. Nossa mente sente sede de luz, disse ele, como o organismo terrestre, a fome sente a necessidade do pão de carne, do pão material. O espírito precisa do pão espiritual, amor e sabedoria. São substâncias divinas, amor e sabedoria. É o caminho da nossa conexão, substâncias divinas. E nos mantém a vitalidade. Que vitalidade está falando, gente? Da nutrição espiritual, do pão do espírito. Dizia Dona Laura que quando Jesus fala amai-vos uns aos outros, significa alimentai-vos uns aos outros. Então, a gente ama uns aos outros, nós estamos alimentando o nosso espírito, não o corpo de carne, que é o pão material.
Mas o amai-vos uns aos outros, Jesus dizia, alimentai-vos uns aos outros. Dê amor, pratique a caridade, faça a fraternidade, o amor, a benevolência, o Jesus, o perdão. Esse é o pão espiritual. Essa é a nutrição espiritual, estão dizendo, né? Essa vitalidade. O instrutor fez uma pausa e tal. Aí perguntou, compreendeu, André Luiz, essas informações? Compreendes agora que a importância da mediunidade, ou seja, de ser medianeiro de dois planos, da importância dessa conexão de dois planos, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas do instrumento, ou seja, de afiar o instrumento. Como é que, na verdade, eu posso tocar numa orquestra se meu violino está desafinado? É mais ou menos a mesma coisa. O instrumento tem que estar azeitado, preparado para essa conexão com os dois planos, né? Para alcançar a necessária sintonia com os mananciais de vida superior. Para atingir esse patamar, eu preciso que eu me renove, eu me transforme, eu estudo, eu me eduque e faça minha reforma íntima. Está dizendo isso? Sim, diz André Luiz. Já entendi, sim. Sem dúvida nenhuma, magnitude. Só não é o serviço. Aí ele só, olha, Calderaro disse uma coisa maravilhosa. Não é serviço de reforma e de transformação que se possa fazer da periferia para o centro. Você não vem de trás para dentro, de fora para dentro, não, disse ele. É do interior para o exterior. Significa o seguinte, eu tenho que transformar o meu coração, renovar meu coração, não é? Renovar meu coração, para que esse coração renovado transforme-se em ações materializadas da caridade, do amor, da fraternidade. Não é de fora para dentro, não. Quer dizer, Jesus uma frase extraordinária, maravilhosa, disse ele, onde está o seu tesouro, está ali o seu coração. Se o seu coração está com boas ações, esse tesouro, ele exteriorizará, porque o que fala a boca é o que vem do coração, diz Jesus, né? Então é importante entender isso. Não é coisa de fora para dentro, não, de dentro para fora. Renova o seu coração, que aí as ações transcenderão, elas transcenderão, elas se materializarão em conformidade com nossos sentimentos. Elas estarão em conformidade com nossos sentimentos. Nós verbalizaremos, nós materializaremos os sentimentos em nossos corações, é isso que eu quero dizer. Né? Muito bem. Continuo dizendo. O homem encarnado, disse ele, quase sempre empolgado no som da ilusão. Nós vemos um plano de expiações e provas, gente. Nós vemos muitas ilusões, a questão da materialidade, né? Poderá começar pelo fenômeno, sim, da incorporação, cor do gênero. A maneira, porém, que desperte para onde, gente? Começa a primeira manifestação da mediunidade. Sim, mas na hora que ele desperta, que ele só será instrumento da espiritualidade mais elevada, se ele se renovar, se ele se transforme, ele desperte para as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade, a sede do reajustamento, a necessidade que ele só praticará o bem, só será instrumento da força do bem se ele se renovar, se o bem estiver dentro dele, que de pode não tem, né? E regressará à causa. Que causa? A origem dos erros. Entenderá que o que vivemos hoje é a reverberação do que nós erramos. Entenderá que o que nós estamos colhendo hoje é o plantio que fizemos no passado. Né? De modo a aperfeiçoar os efeitos. Que efeitos? Nós estamos vencendo hoje. São os efeitos e causa do anterior. Vai entender que a culpa das suas infelicidades não é de Deus, nem do próprio, não é nossa. Não. Enquanto a gente não trabalhasse inicialmente dentro de nós próprios, por isso a ideia de Calderaro é fantástica, dos 103 andares, onde vamos trabalhar o nosso porão lá no porão, no hoje, no consciente que é hoje, mas buscando aferir nos conhecimentos ou nos ensinamentos do terceiro andar, buscando a influenciação sublime do mais alto. Esse é o processo. Ou seja, nós vamos buscar as causas, as causas estão lá embaixo. As causas estão lá embaixo do nosso mal que a gente fez no passado, estão colhendo agora, que é o efeito. Mas para renovar isso é preciso transformar-se. Obra de construção, disse ele, é um processo de construção, de tempo, de paciência, é um trabalho. A construção do templo interior de que Jesus falava, a cada tijolinho que a gente coloca desse templo interior, desse reino de Deus, é construído o coração de cada um de nós. É um processo. Cada boa ação, um tijolinho colocado lá. De renovação, de transformação. Chegados a essa altura da conversação, Calderaro orientou, olha, depois de todas essas informações que eu lhe dei, vamos prestar atenção, nós vamos agora atender uma senhora, que é uma médica, que está na sua luta para se melhorar, e vai ser de muita utilidade você ouvir o trabalho que vamos fazer a ela, né? Para você entender como é que funciona isso, né? Na tarefa de fortaleza e serenidade. Ela está lutando, mas encontrando dificuldade. Ela vai mostrar a exemplificação dela, é maravilhoso, vai mostrar a questão do animismo, como são tratados os médios nas casas espíritas, no processo de formação dos médios. Olha, preste atenção, que será de muita utilidade para tudo que eu expliquei a você.
da importância da transformação, como é feito o trabalho inquisitório das casas dos médios iniciantes. Preste atenção, disse ele. Ó. Observa, disse ele. Disse ele. O caso é oportuno, disse ele. Observa comigo os obstáculos criados pela tese admista. Preste atenção, André Luiz, que você vai ver aquilo que eu expliquei na prática. As dificuldades do médico que está iniciando, as barreiras que ele enfrenta diante da tese animista. Eu fico encantado com a doutrina, com a didática de André Luiz. Que ele explica e bota o exemplo para a gente entender. Muito bem, quando ele diz. Muito bem. Marcava o relógio 21 horas à noite. 20 horas à noite. Entramos num confortável recinto, numa instituição, né, onde várias entidades do nosso plano, do plano espiritual, estavam ali, se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima de mediunidade, de aprendizado de mediunidade, consagrado ao serviço de oração e o desenvolvimento psíquico. Desenvolvimento é gente. Do estudo da mediunidade. 11 candidatos a médiums. Mas lembra que ele falou que tem várias entidades do lado de lá? Porque o trabalho na casa mediúnica, na instituição e na sala mediúnica, o trabalho do lado de lá é muito maior do que o trabalho de cá. Ele já explicou isso lá atrás. Eu não explico de novo agora, porque a didática dele é muito refinada para entender isso. Tinha 11 criaturas lá, esperando comunicações, tal. Muito bem. Logo na entrada, recebeu-nos atencioso colega. Recebeu quem? André Luiz e Calderaro, né? A quem foi apresentado com sincera satisfação. Ou seja, uma entidade recebeu André Luiz e Calderaro, né? Recebi dele, no início, informações condensadas e anotei. Olha essa observação, gente. O que significa anotei, gente? Ele não estava pegando apontamentos para escrever esse livro? Por isso, essas anotações iam ser muito importantes para dizer para o livro. A gente entender aquilo que lá, Emmanuel falava lá atrás. Essa obra não é apenas uma obra de um contato, de uma conversa de Caldeira Maria. Não, ela foi encomendada pelo mundo espiritual. Todas as noções, todos os ensinamentos foram previamente estabelecidos lá atrás. O roteiro. Ele está só trazendo a exemplificação que ele foi buscar no campo do dia a dia. Por isso, anotei as informações que a entidade colocou, do que da situação, dos bastidores, como é que está acontecendo, etc. Anotei contente, disse ele. Foram igualmente médicos. Se aquela entidade que estava lá para se comunicar, que recebeu, foram médicos como André Luiz, toda encarnação. Deixaram de experimentar na experiência física, antes de concretizar, velhos planos de assistência fraternal a seus inumeráveis doentes pobres. Ou seja, ele tinha encarnado um objetivo muito nobre de assistir os doentes, ele que foi médico, pobres, miseráveis, sofredores, que ele tinha a ideia de criar uma instituição para ajudar essas criaturas, mas encarnou antes do tempo, antes disso, né? Muito bem. Guardava o júbilo, ou seja, era jubiloso, estava feliz de ter atingido uma certa consciência tranquila por ter feito o que pôde fazer. Zelava o bem, velava pelo bem, quanto lhe era possível, ou seja, fez o bem que era possível fazer quando encarnado. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo realizar além daquele objetivo inicial dele, já que ele não realizou algo encarnado, queria instruir, queria intuir, queria ajudar aos encarnados a materializar aquele trabalho que ele queria fazer. Receber a permissão, isso é muito importante entender. Permissão de quem, gente? Da espiritualidade maior. Porque o objetivo dele era salutar, era nobre, era digno. Então, ele recebeu a permissão para trabalhar junto àquele grupo de médios que estavam aprendendo a mediunidade para ser instrumentos do trabalho dele. Ele queria aproveitar aquele pessoal que estava aprendendo para aquelas criaturas entenderem a proposta dele e materializar. Essa é a história. Então, ele recebeu a permissão para tal, para aquele grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados, que era o que ele queria fazer quando estava encarnado. Muito bem. Esse é o objetivo. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar homens em anjos de um dia para o outro. Ou seja, não há mágica. Aqueles que estavam ali estudando iriam passar por um processo longo de aprendizagem, de renúncia, de amor e tal. Ele explicando isso, que é muito natural, né? O preparo. Mas podia ajudá-los. Ele, o médico desencarnado, podia ajudar eles a ser criaturas melhores, né? Nessa fase de preparação. Que eu volto a dizer, o trabalho de preparação não é só feito pelo instrutor encarnado, não. É também do lado de lá, né? Impossível seria instalar o paraíso na Terra no mundo em algumas semanas. Não é que a natureza não dá saltos explicando isso. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem,
e da devotação à fraternidade. O reino de Deus que Jesus falava era isso, né? Ele, na qualidade de espírito esclarecido, for autorizado pela espiritualidade amiga, mais elevada, que o propósito dele era nobre, ele queria contribuir para não só ajudar os sofredores, mas também ajudar os médios, queria progredir e avançar. Muito bem. Por esse fim, ali permanecia, disse ele. Venho sempre aqui e tal, tentar passar essa ideia. Permanecia, interessado em contribuir na proteção dos doentes, menos aquioados. Era o grande objetivo dele, é criar uma consciência para criar uma instituição, para atender essas criaturas sofredoras, doentes, sem condições de pagamento. Acompanhando-lhes os argumentos, André ele ficou muito impressionado com todo o projeto dele, né? Argumentos. Com admiração, mantive silencioso, só ouvindo. Mas Calderaro, o instrutor, que é o André Luiz, perguntou, escuta, após ter essa conversa, mas escute, como vai o desenvolvimento dos seus elevados propósitos? Como é que está a sua ideia? Já foi assimilada pelos médicos aqui? Já foi? Houve algum progresso? A pergunta é essa. Aí ele, tristemente, diz, infelizmente, os recursos de comunicação a meu alcance ainda não são de molde a inspirar a confiança à maioria dos companheiros encarnados. Ele próprio disse, o médico desencarnado, que estava se aprimorando, que estava se melhorando para tentar aperfeiçoar, né? Ele, com muita humildade, falou isso. A bem dizer, não me interessa, disse ele, não me interessa aqui comparecer a uma casa, um grupo de médios aqui, de nome aureolado, por terminologia clássica. Eu não vim aqui para dar aula a ninguém, ele está te explicando. Eu não vim aqui para falar com esses médicos, dar aula de terminologia científica, médica. Não, não é esse o objetivo, não, de jeito nenhum. Né? Falar de tese de doutorado, não é isso. Aureolado e tal, terminologia clássica. E nem me abalançaria a oferecer teses novas para os médicos. Lançar teses evolutivas, de combate a novas doenças. Não, o objetivo não é esse, Ciro. Guia-me agora tão somente do desejo de praticar o bem. Eu só quero criar a consciência para criar uma instituição de socorro uma necessidade. Só isso, nada mais. Ciro. Ainda não lhe ouviram os apelos. Aí voltou Calderaro. Mas escuta, mas Eulália não lhe ouviu os apelos? Presta atenção esse nome que é importante. Era médio do estudo melhor e mais preparado. Mas escuta, mas Eulália não captou a sua ideia? Perguntou a Calderaro. Não, por enquanto não, disse ele desapontado. Sempre a mesma suspeita de animismo e de mistificação inconsciente. Ou seja, a pobre da Eulália tem sido tanto falado que as informações que ela recebe, as comunicações, não são dos espíritos, mas da mente dela, que ela está começando a se estimular. Ela mesmo começa a entender, achar que é coisa da cabeça dela, e não de comunicação espiritual. E a palestra, a meio quando o diretor espiritual, diretor espiritual, sim, que diretor espiritual é esse? Aquele que dirige o trabalho mediúnico do lado de lá. É importante isso. Diretor espiritual, do lado de lá, não é do lado de cá. Na educação, instrutores materiais. Quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Que colega? O médico desencarnado. Escuta, vamos começar agora o trabalho. Né? Chegaram um minuto atrasado. Poderia acercar-se da médium. Ele poderia acercar-se da médium. De quem? De Eulália, aproximando-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido, o médico, se abeirava de uma senhora, que seria Eulália, em porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar na esfera carnal, Calderaro observou e disse a seguinte informação interessante. Repara, meu filho, repara o conjunto. Veja a prática daquilo que eu expliquei a você antes. Veja como as dificuldades serão muitas. Preste atenção, anota aí, disse Calderaro. Já fiz meus apontamentos, ou seja, eu já escrevi, diz André Luiz. Eu já anotei a são para o livro. Ele já pegou os apontamentos que já anotei, mas não observando. Com exceção, disse ele. Lembra que eram 11, lembra? 11 candidatos a médico. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Ou seja, tem 8 que estão concentrados, receptivos de alguma sorte, mas 3 estão absolutamente ligados. Estão nem aí, disse ele. Analisa a irmã Eulália, disse ele. Sim, todos esses sem contraposição de médiuns, pela passividade que demonstra. Ou seja, os 8 estavam, em tese, se esforçando para. Aí ele diz, analisa a irmã Eulália, Calderaro falou, analisa a Eulália especialmente. Reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Daqueles 8, a quem está em mais condições de receber as comunicações do médico desencarnado era Eulália. Observe, disse ele.
Dos 8 cooperadores prováveis, é que tem mais condições do tipo, tá, muito bem. No entanto, o nosso amigo médico, o desencarnado, o comunicante, não encontra em sua organização psicofísica, espírito e corpo, os elementos afins perfeitos. Ou seja, ela ainda é um instrumento imperfeito. Ela não está ainda completamente pronta, ela está na luta dela, está se preparando. Mas dos 8, ela estava mais em condições de receber a mensagem, de receber, de se amelhar neles dos planos. Mas não está ainda em condições totais, não, ela está na luta dela. Porque a natureza não dá salto, você está iniciando o processo, está lutando para. Nossa colaboradora, disse ele, não se liga a ele quem? Ao método desencarnado, através de todos os seus centros perispirituais. Não, que ainda são frágeis. Nós vimos lá atrás, gente, na obra do Obreiro da Vida Eterna, como é difícil o processo, como é que é feito o trabalho de todo o corpo físico e espiritual, da receptividade, tudo para poder ter condições de psicológico, físico, orgânico, etc, etc, etc. Olha, ela não se liga ainda a ele, todos os seus centros perispirituais. Não está preparado tudo. Ela, nem ela que é mais preparada, não é capaz de elevar-se, olha que informação interessante, elevar-se à mesma frequência de vibração dele, em que se acha o comunicante, não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimento, ou seja, ela não tem uma perfeita sintonia com ele ainda. Ela não tem nos seus refolhos da alma ainda as informações, as terminologias, todas capazes de receber uma mensagem científica, por exemplo. Ele vai explicar isso um pouco mais na frente. Muito bem. Cadê, meu Deus? Não lhe observe o entusiasmo, não lhe absorve, está dizendo, ela não absorve ainda o entusiasmo total pela ciência. Ou seja, ela não tem os conhecimentos médicos. A gente já viu isso, gente, como é importante. Normalmente, o médium, a gente imagina que Chico foi um analfabeto aqui, sim, mas Chico teve muitas encarnações antes, muitas informações ele tinha em seu espírito, animicamente, que trazia no confronto as informações que estavam sendo passadas para ele. Foi um grande sábio no passado, não tenho dúvida. Que isso é importante para buscar no escaninho da alma essas informações, para ele entender até o que está sendo dito, fazer uma conexão, compreender melhor. Muito bem. Não absorve o entusiasmo total da ciência, porque ela não tinha esse conhecimento, por ainda não trazer de outras existências, ou seja, lá nos escaninhos da alma, nem haver construído na existência atual as necessárias técnicas evolutivas que só o trabalho, sentido e vivido lhe pode conferir. Ou seja, era um instrumento que estava sendo preparado. Não estava pronto. Mas era mais preparado dos que estavam ali. Muito bem. Eulália, disse ele, manifesta, contudo, um poder, um grande poder. Qual? O da boa vontade criadora. Sem essa boa vontade criadora é impossível, sem o qual é impossível início. Isso que, gente? Da ascensão, da evolução às zonas mais altas da vida. Ou seja, a boa vontade criadora de fazer, de trabalhar, de construir, ela é fundamental. Um médio de má vontade não vai a lugar nenhum. Não estuda, não se prepara, não tem vontade, não tem amor, não tem desejo, não tem renúncia. Como é que ele vai crescer? Não pode. Né? Mas ela é portadora disso. Não obstante de ser preparada, mas ela era portadora dessa boa vontade extraordinária. Mas, ó, essa boa vontade é a porta mais importante. Que porta? Pela qual se entenderá com o médico encarnado. Ou seja, essa é a porta, é o portal, é a senha por onde a comunicação é feita. Se não tivesse a boa vontade criadora, não haveria comunicação entre os planos. Não estaria preparada para. Quem está falando? Do médico desencarnado, a seu turno, para realizar o nobre ensejo que o anima, que deseja, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica. Ou seja, não ia falar ele em linguagem rebuscada, em linguagem científica, porque ela não tem esse refolho da alma dela, nos caminhos que ela não ia captar, não ia entender, não. Né? Entendeu? A técnica científica, o patrimônio da palavra que lhe é peculiar, do médico, que ela não conhece as terminologias, as definições novas, a ficha de renome que ele coroa a memória de um grande médico, né? Nos ciclos conhecidos dos seus clientes. Ou seja, ele entendeu, o médico comunicante, que para tornar possível a sua ideia chegar até Eulália, ele abriu mão das especificações técnicas da comunicação e tal, não, para poder atingir o objetivo. O objetivo dele era fazer o bem? Só, tudo bem. Poderá identificar-se com Eulália, com a mensagem precisa, causando também, a seu turno, a boa vontade dela. E, adotando esta forma de comunicação, valer-se-á ele, acima de tudo, da comunicação mental, entre a mente dele e dela, reduzindo
ao mínimo a influência entre os centros neuropsíquicos, é que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Ou seja, você até tem o objetivo das faculdades mediúnicas, de recepção de lá e de lá de cá, mas cada instrumental de recepção, capacidade receptiva, depende do estágio em que o médium se encontra. Da fase evolutiva, da fase de desenvolvimento, do estudo, do aprendizado, está explicando isso. Então, isso é uma infinidade, né? Uma variação imensa. O instrutor selecionou, por momentos, silenciou Calderaro e prosseguiu. Não se esqueça, disse ele, que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. O que significa isso? Nós estamos aqui participando de um curso de formação de médiuns. Não vamos exigir nada além da possibilidade. Calderaro orientou isso ao próprio André Luiz para ele entender que não podia exigir algo além da possibilidade no estágio que encontrava ali. Também para passar para nós essa compreensão, né? Nem o provável comunicante de ser um médico desencarnado chegou a concretizar as bases do seu projeto de assistência ainda. Ou seja, quando ele desencarnou, ele não deixou nada pronto, não tem uma instituição, não tem a base do projeto dele ainda, né? Nem a médium consegue ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Estão na fase tentando se afinar, tentando se entender. Não existe o projeto ainda materializado e ela está tentando receber as informações dele para gradativamente a coisa fluir. Lembra do projeto lá atrás que eu falei de Joana de Anjos e de Divaldo? O tempo de treinamento até lá na frente chegar a fase de preparação, a conclusão e começar o trabalho efetivamente? Muito bem. Num terreno de afinidades, de atividades definidas, disse ele, quando essas coisas tivessem tudo resolvido, que não é o caso, nesse particular, podemos agir à vontade. O que quer dizer com isso, gente? Se o projeto estivesse em andamento e se a própria média tivesse atingido a capacidade, não, aí a forma seria direta, fluiria muito mais fácil, que explicando. Então, está dizendo que ele, Calderaro e André Luiz não poderiam se meter naquele processo, é só observar, porque não tem muito o que fazer. É parte do processo de aprendizado. Aqui não, naquele momento. Não, nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, de não interferência, para não atrapalhar o processo. Quer dizer isso, né? Compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem ser aproveitados no êxito de louvável edificação, disse ele, nenhum de nós intervirá perturbando ou consumindo tempo. Não, deixa o trabalho fluir. É-nos, portanto, permitido, disse ele, analisar a ocorrência, discutir, estudar, com exceção, a forma de aprender e, ao mesmo tempo, de contribuir de alguma sorte, para não atrapalhar o processo. O momento pertence ao comunicante. A quem comunicante é esse? Ao o médico que está precisando comunicar. O momento é dele, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Que aparelho? Ainda a médium não está completamente preparada para Eulália, né? Muito bem. Nesse instante, indicou meu colega, o colega, que o médico, né? De pé, junto de Eulália, mantinha-se a mente iluminada, tentando passar a informação, e vibrante, num admirável esforço para derrubar a natural muralha, as barreiras e as dificuldades de um que nem encontrava para passar a sua comunicação. Entre a nossa esfera, ou seja, entre o mundo espiritual e o campo da matéria densa, da matéria propriamente dita, né? Muito bem. Anota, de novo, Calderaro, anota isso, meu filho, anota isso no seu livro aí que você vai escrever, anota isso, que é importante. A dificuldade do processo. Anota aí as particularidades. Para quê? Para quando a turma lê lá na Terra, que vão trabalhar com a mediunidade, os que vão instruir, que vão trabalhar, possam entender essas dificuldades e não descartem os médiuns, afirmando a questão anímica. Por isso que ele mandou anotar. Olha que informação interessante. Anote para o serviço, diz Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva, quem? Aqueles 8, lembra? Estão absorvidos na emissão mental do comunicante. Quem? Do médico desencarnado. Então, estão recebendo. Cada qual a seu modo. Sabe por quê? Porque cada um está num estágio. Eulália está no estágio e demais estão em estágios distintos. Então, cada um recepciona de uma forma. Porque o instrumental está em estágios diferentes dos outros, uns dos outros. Né? Aí só, repara, disse ele,
disse calmamente, isso é Calderaro orientando, repara, preste atenção. Circulei e vi a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro, do médico, comunicante, efetivamente incidiam sobre as 8 pessoas. Os 8 estavam preparados para receber. Reconheci que o tema central do desejo formulado pelo amigo, ou seja, a ideia e o objetivo do médico comunicante, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, sofredores e tal, alcançaram o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Quem daqueles 8? Agora, vamos ver como foi a receptividade de cada um deles. A ideia chegou, mas como é que cada um recebeu? Olha que informação interessante. Na tela animada de concentração das energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocara a livre associação dos psicanalistas. Preste atenção. Fixei as particularidades com atenção, André Luiz. Fixei. Ao perceber a emissão de força do comunicando do médico, né, do trabalhador, do bem, um cavalheiro, que era um dos 8, recordou comoventemente paisagem do hospital. É assim que ele recebia. Lembrou, olha, é bacana, havia um hospital, funciona mais ou menos assim. Teve uma lembrança a respeito disso. Mas longe de captar a ideia total, que era a ideia dele. Não. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava relações. Lembrou do trabalho dela. Quando ele falou da prática do bem, ele lembrou desse trabalho de ser enfermeira. Outro abrigou pensamentos de simpatia com os doentes desamparados, mas não captou a ideia toda. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de São Vicente de Paula, e uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas encarnadas que lhe eram queridas. Um jovem, estava falando dos 8, né? Um jovem reportou-se em silêncio, anotava as páginas que lera sobre piedade fraternal num livro, né? Para com todos os semelhantes, afastados do equilíbrio físico. Mas disse, esses 8 tinham alguma ideia, cada um recebeu de uma forma. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Ou seja, os camaradas estavam lá estudando a mediunidade, mas não estavam nem aí para os estudos. Só 8 dos 11 estavam ligados, mas esses 3 estavam nem aí. 2 delas estavam tristes por ter havido perdido a sessão de cinema. O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar assistindo o filme, né? E a outra, uma senhora de idade provecta, uma senhorinha, retida na mente lembrança das ocupações de casa, que era importante. Mesmo no ciclo de oração, não tinha a oportunidade de beneficiar-se com a paz, ela estava preocupada com as questões a fazer de casa. Né? Somente Eulália, por isso ela é mais preparada, somente Eulália recebia o apelo do comunicante com nitidez. Ela era mais preparada. Só ela recebeu a ideia de criar uma instituição para trabalhar com necessitados, sofredores que possuem pagar. O demais tinha ideia vaga. Ideia vaga. Um lembrou de um hospital, de um trabalho, de uma pessoa. Só ela captou a ideia em conformidade com o que a entidade queria passar. Sentia-se ao seu lado. O médico sentia o comunicante ao lado dela. Envolvia-se com seus pensamentos, possuía não só a receptividade, mas também de boa disposição de servir. Ela se colocou a serviço da ideia do médico comunicante. Foi a única dos 8. Depois de alguns minutos, a respectiva preparo de silencioso, a mão da médica começou a funcionar, orientada pelo médico, que estava envolvendo a mensagem, ouvido pela cooperação, com os estímulos psicofísicos da intermediária, da médium, né? Começou a escrever, começou então a psicografar a mensagem em caracteres de irregularidades, mostrando a dificuldade imensa dos conflitos entre os corpos encarnados e desencarnados, né? Mas empenhados no seu objetivo, a produção de uma obra elevada. Só ela captou essa ideia. Acompanhei a cena com interesse de André Luiz, mas em algum momento se fazia a leitura de um pequeno texto obtido, ou seja, a psicografia aconteceu. Ela foi a única que não teve condições de recepcionar, foi a única que captou a ideia. Os outros tinham ideia vaga. O comunicado era vazado em forma singela, com um apelo fraternal. Ou seja, ela captou perfeitamente a ideia do médico. Ela captou, né? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Olha como a ideia é profunda e singela, numa linguagem compreensível, né? Identificado na construção do bem, trabalhemos na assistência dos enfermos, necessitados do nosso concurso, entre os longos sofrimentos de provações terrestres. O serviço pertence à boa vontade, unida à fé viva, mostrando o caminho para se realizar o trabalho, boa vontade com a fé. E a sementeira
para surgir frutos, reclamam trabalhadores abnegados. Se eu não botar cimento no solo, não vou conseguir, né? Ignora o cansaço, a tristeza, o desânimo. Sigamos para frente nessa tarefa, quer dizer, cada pequena demonstração de esforço próprio, disse ele, nas realizações da caridade, receberá do Senhor a divina bênção, ou seja, receberá o fruto do seu trabalho, a compensação, né? A caridade, né? Aprendemos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através da expressa noite da dor, sofrem, choram, muitas vezes, em pleno abandono. Precisa da caridade, da assistência, explicando isso. Não nos magoará, chamou atenção, achei bacana, vocês todos aqui da casa, não nos magoará a contemplação de tal quadro de sofrimento e ninguém cuidando dessas criaturas de sofrimento, com dor, sem assistência, etc. Lembremos daquele divino mestre de Jesus, que passou no mundo fazendo bem. Mire-se no exemplo de Jesus, em outras palavras, né? Dele, de Jesus, recebemos a força necessária para progredir, diz a mensagem. Estará conosco Jesus na grande jornada de comiseração pelos planos que padece, pelos que padecem, estamos sensibilizados para com a dor alheia. Jesus estará conosco. Confiamos em vós. Confiamos em nós, em vós, em nossa dedicação. Jesus confia em nós, nossa dedicação, a vossa devoção, à causa da bondade evangélica. Ou seja, o reino de Deus é construído no coração de cada um de nós. Jesus espera que cada um seja artífice, construtor desse mundo novo. A mensagem quer dizer isso. A estrada será, talvez, difícil e fragorosa. Sim, o trabalho é árduo, difícil. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Quem? Jesus, né? Prossigamos, intimorados, significa destemidos, corajosos, né? E ele, Jesus, nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome. Ele, o médico, botou o nome dele na mensagem. E daí, alguns instantes encerraram os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, o diretor que preside o estudo mediúnico da sessão, seguidos pelos demais companheiros, iniciou o estudo de debate da mensagem. Começaram a debater. Olha aí a questão anímica, como, na verdade, é o Cébero que falava lá atrás, Calderaro. Como, na verdade, poda o trabalho dos médios iniciantes. Simplesmente disse ele, olha, concordou-se que era edificante a essência da mensagem, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Será que foi aquele médico mesmo? Falo que esse era um médico conhecido na cidade. Eu acho que não foi ele, não. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que subscrevera. Faltavam as características especiais. Cadê a linguagem buscada? Cadê os termos médicos, etc. Imagine. A preocupação é com a forma, não com a essência, né? Pois um médico usaria a nomenclatura adequada e não falaria uma linguagem singela, como foi posta, né? Diz ele, comentando, né? Adequada, e se afastaria da caveira comum? Ele não iria, não, de jeito nenhum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Eles acharam muito mais fácil dizer que foi coisa da mente e da média. Isso é coisa da cabeça dela. Ixi, mais fácil, né? A gente embarca no mais fácil, né? É mais simples entender isso, sem buscar o sentido, sem buscar a essência. Qual era a ideia? A moral da mensagem não era estimular a prática do amor, da bênção, da fraternidade, está no Evangelho de Jesus? E a mensagem é recheada desses apelos. Eles preferiram cimentar a ideia mais fácil, quer dizer que aquilo é a coisa da mente do média. Né? Aí pensaram, transferiram a conversação para a conversa, de repente, passou para outra referência, que não tem nada a ver com a mensagem. Conversação para complicar as referências no mundo, falou-se extensivamente de Richer e do metapsiquismo europeu e internacional, de Pierre Janet, de Charcot, de Desroches, de Aksakov, eram a cada passo trazidos à baila, ou seja, fugiram completamente a mensagem, o projeto e a ideia singela e profunda da caridade. Prefiro uma discussão de periferia, simplesmente. Isso em quê? Trazendo descrédito à própria médium que se viu de instrumento. Olha que coisa grave. Está podando um trabalho de uma pessoa para dar uma contribuição gigantesca. Imagine, como é que você está falando? É feito de forma inquisitorial, sem nenhuma profundidade. Né? Olha aí. A comunicante, a pobre da nossa amiga, em nosso plano de ação, dirigiu-se, sim, o comunicante, o médico comunicante,
Dirigiu-se desapontado a Calderaro e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica. Que história de Charcot, nem de Janet, de Arsacov, não, não é isso não. Quer nada de polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente, bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Tudo o que eu queria que despertasse a necessidade da caridade, de assistir essas criaturas sofridas, que é o que eu queria fazer na Terra. Mas ignorou-se tudo isso para vir discussões periféricas que não vai contribuir em nada. Calderaro sorriu, sem dizer palavra, compreensão, evidente compreensão e objetivo é importante. Acercou-se de Eulália, entristecida, médio, muito triste por ter sido instrumento, incompreendida, se acusada de estar sendo usado só de seus pensamentos. A médio ouvia definições preciosas com efetiva amargura. Ouvindo aquelas informações do dirigente, com amargura imensa, né? Turvava-se-lhe a mente agora, amparada, por diversos véus de dúvida. Ela profunda em dúvida, mas, meu Deus, eu estou aqui fazendo um trabalho interessante, que vão dizer que, na verdade, que não é mediunidade, mas que coisa, será que é mesmo? Será que é isso mesmo? A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento, ficava de olhos cheios de lágrimas e tal, etc. Então, Calderaro saberou-se dela bondoso, afirmou. Nossos amigos, assim, junto de André Luiz, explicou, nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real, dos objetivos. Eulália, colaboradora preciosa e sincera, estou sendo desconsiderada. Se ainda não completou aquisições culturais no campo científico, se ainda não tem os conhecimentos da terminologia científica, é suficientemente rica em amor, de amor, para construir a sementeira de luz. Isso é que importa, né? Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros em vigilantes. Ou seja, ela não conseguiu abrigo ao bem que queria fazer. Contraste desestimulada, né? Permanece sozinha e assediada como está. É suscetível de abater-se, ou seja, de desistir. Como muitos desistem, que vão com desejo imenso de servir, o amor e tal, e é incompreendida, cimentam até a ideia da anímica e não prepara, em vez dos instrutores prepararem aquela criatura, explicar o que significa um e outro, e orientá-la e ajudá-la, não, estimulam, né? Por isso que ele falou aqui, que ela pode abater-se. Auxiliemos-la sem detensão, ou seja, lembra que lá atrás Calderaro falou que estava assistindo uma média informação? Pronto, vamos assisti-la. A destra, a mão direita do assistente, palmada sobre a cabeça, nossa irmã, respeitava irmã, expandia raios brilhantes sobre onde? Sobre lá o terceiro andar, lembra? No terceiro andar, que lhe desciam no encéfalo, no tórax, o fluxo renovador. A médio, que antes parecia torturada, angustiada com tudo que vira, só pitava a custo o natural reação das opiniões que ouvia, botou a serenidade, ou seja, o influxo das energias dos raios colocados no superconsciente por Calderaro. Assistência fundamental para não desistir, acalmá-la, né? Caiu-lhe a máscara do descontentamento diante da assistência de Calderaro. Dissipou-lhe a natureza, a tristeza destrutiva, e os centros perispirituais tornaram a normalidade. E a epífise irradiou branda luz, né? A epífise. As nuvens de mágoa que ele esboçava a mente esfumaçaram-se por contato. Em suma, amparada pela atuação direta de Calderaro, Eulália sabia dos percalços do trabalho, mergulhava gradativamente no ameno clima de compreensão. Ou seja, as energias sublimadas colocadas por Calderaro no superconsciente dela foram acalmando, restaurando a tranquilidade. Estabeleceu a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, no terceiro andar, né? Agindo sobre as fileiras inibidoras, as fibras inibidoras. Como assim? Observei, então, uma nova mudança. A mente da médium, as fibras inibidoras nesse sentido, inibir aquele sentimento que ela tinha antes. A mente da médium, como se introvertia, modificou, desinteressando-se da conversação fútil que estava acontecendo, superficial, em torno, e ficando mais atenta ao nosso campo de ação, ou seja, prestando atenção ao que Calderaro ia dizer, intuir para ela, desinteressando aqueles comentários infelizes lá fora. O próprio campo benéfico, o contato benéfico de Calderaro, cortara-lhe
de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, que estavam sendo comentadas, convocando é a palavra, a mais íntimo intercâmbio conosco. Com quem? Com o Calderaro, que estava lá orientando-a. Esqueça o que eles estão dizendo, preste atenção aqui. Ela passou a ter mais atento. Com ternura paternal, o Calderaro, conservando-se as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanime, minha filha. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não lhe acusam, nem te ferem, só somente dormem na ilusão de sonhos apartados da verdade. Desculpa eles pelas futilidades do momento. Mais tarde, despertarão com o esforço de espelhar-se do bem, disse ele. Investigam com os olhos de superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram daquele outro, né? O sublime apelo à redenção, que era a essência da mensagem, né? Sigamos para frente, minha filha, estaremos contigo na tarefa diária. Sigamos, estaremos contigo, dizendo, claro, você não está desassistida, não. A espiritualidade amiga está aqui lhe apoiando, lhe ajudando, siga em frente, dando apoio, estímulo. É necessário amar e perdoar sempre, disse Calderaro, esquecendo o dia obscuro a fim de aperfeiçoar, de alcançar os milênios luminosos. Ou seja, o processo é longo, é duro, mas estamos aqui ao seu lado. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que eu lá registrava aquelas palavras pelo tipo de carne, não, mas pelos lobos frontais, intensa luz, pelo espírito, pelo perispírito. As frases comovedoras do instrutor represavam no cérebro, no coração, que passava com pensamentos sublimes, que ele caiu do céu, saturados de calor, reconfortante e bendito. Sim, depois das orientações de Calderaro, a compreensão chegou a ela. Maravilhoso. Sim, respondia no fundo da alma a devotada colaboradora, não com os lábios, mas em silêncio, na mente dela. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço, da verdade, pertence ao Senhor, a Jesus, e não aos homens. Não, estava a serviço de Jesus. Esqueceria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando em auxílios. Procurava compreender e ajudar e compreender de alguma forma. Converteria as opiniões desanimadoras em motivo de energia nova, porque está sendo assistida pela espiritualidade maior, né? Dá-se pressa em reconhecer os seus próprios defeitos e lutar para se melhorar, com franqueza, lutar contra os seus defeitos, de alguém rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los, agradecer a Deus por identificar esses defeitos e lutar para se melhorar, caminharia para frente. Ser-lhe a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria no campo do desenvolvimento, da elevação, sem cogitar, disse ela, de utensílios para servi-la, né? Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas que ela tinha e reconhecia. Se lhe pulsava em seu coração o disposto a amar, que era fundamental. Desejo, a vontade de servir o bem. Sim. Ouviria sugestões do bem, antes de tudo. Que sugestão é essa? Aquela que Calderaro estava lá no vidinho dela passando informações. Desconsideraria as informações de fora, aquelas estimulantes? Não. Ouviria os emissários de Deus. Isso é que é importante. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a compreendessem, não entendessem, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual. Se ele está sendo ajudado pelos emissários de Deus, o que mais ela precisava? Ao termo da experiência terrestre, havia suficiente luz para todo mundo, cumpriria crer, trabalhar, amar, esperar o divino Senhor. Calderaro retirou as mãos, deixou-a livre, aproximando de mim, e disse: nossa irmã foi auxiliada, louvado seja Deus. Observando o lado frontal, André Luiz, da médium, tão revestido de luminosidade, fiz de sentir a Calderaro minha admiração pelo trabalho maravilhoso que feito. Então, Calderaro, amigo, se o teu amigo não se esquivando das esclarecimentos, olha, Eulália, nesse instante, fixa-se momentaneamente na região mais alta, onde no terceiro andar, né? Que ele é possível. Recolhe-se calma ao santuário mais íntimo, de modo a compreender, a desculpar com proveito. Indicada a região cerebral, concluiu. Os lobos frontais, ou terceiro andar, André, os lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispirídicos importantes, ou seja, lá nos lobos frontais, é a exteriorização
dos centros de força mais importantes. Repousam milhões de células e à espera para funcionar do esforço humano do setor de espiritualização. Ou seja, lá são preparadas, essas células estão lá, esperando o despertar. Nenhum homem, disse ele, olha que fala importante, nenhum homem dos mais arrojados pensadores da humanidade, desde o passado até os nossos dias, logrou jamais utilizá-la na 10ª parte dessas possibilidades. Imagina, há um potencial imenso em germe para despertar. Nenhum homem atingiu 10%. É o potencial que todos nós temos. Porque Jesus fala que nós somos Deus, somos em potencial. Esse despertar para a iluminação. Né? São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de esforço de transformação, de aprimoramento moral, de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa, o desejo reveladora podem setar como indispensável lâmpada vanguardeira no progresso individual. Meus amigos, quanta informação extraordinária. Eu corri, até me peço desculpa por ter corrido, porque é muita informação. Se tiver alguma dúvida, estou aqui aberto a perguntas, se não, queria agradecer a companhia magnífica e carinhosa de cada um de vocês. Fique com Deus, tenha uma semana de muita paz. Deus abençoe a todos. Boa noite.